Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui em número de inscritos e visualizações, e isso para mim, pessoal, é muito importante. Porque aí a plataforma vai reconhecer a relevância dos conteúdos que eu coloco aqui no canal, vai compartilhar com mais pessoas aqui no YouTube, e aí todos terão acesso ao conteúdo de direito tributário de maneira gratuita e democrática. E assim todos se preparem para os próximos exames, em especial para a nossa segunda fase do 40º exame de ordem, que será agora domingo, dia 19 de maio de 2024. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos fazer mais um exercício de preparação para a segunda fase, exercício de peça prático profissional. Nós vamos ver uma questão que caiu, nós vamos ver o que o gabarito comentou sobre essa questão e o modelo dessa peça processual. Vamos fazer esse exercício porque é muito importante para que vocês tenham essa preparação já para a segunda fase que está se aproximando. Vamos começar? Pessoal, eu coloquei tudo aqui digitado, não consegui fazer por escrito. A prova, lógico, que não é digitada, ela é por escrito. Por isso que é importante que vocês treinam em casa esses modelos de peça por escrito, para que na hora da prova vocês consigam montar o modelo de peça no gabarito sem dificuldades. É que a minha letra não é muito, vamos dizer assim, muito boa para ler, a letra escrita. Por isso que eu coloco tudo digitado, tudo em formato PDF, porque aí fica muito fácil para vocês visualizarem e entenderem o esqueleto da peça processual do começo, meio e fim. Vamos lá, então. Vou deixar a minha imagem aqui no lado e vou ler com vocês uma questão que caiu numa prova de segunda fase, um exame bem antigo, mas que é muito importante porque é uma peça processual que tem grande recorrência em segunda fase. Vamos lá, então? Perfeito, pessoal. Eu vou aqui deixar minha imagem no lado, vou ampliar aqui, acredito que todos estejam vendo, né? Essa é uma questão de segunda fase. E se vocês verem aqui num panorama maior, como vocês sabem, a segunda fase de direito tributário, ela tem essa formatação, padrão, como vocês conhecem. A capa com as instruções da prova, que recomendo que vocês leiam, sempre vejam qual é a instrução da prova que traz a capa, né? Eu escolhi hoje o 27º exame de ordem, deem uma olhada, a instrução da prova, o que está falando e como será aquele certame, como será aquela avaliação, o tempo de prova, o caderno, o que é permitido ou não na prova. Logo após a capa, nós já temos a peça prático-profissional, a questão em que ele vai perguntar qual que é a peça processual cabível para aquela demanda que nós vamos ler hoje. Atrás, como vocês sabem, tem o rascunho para a prova. É claro que aqui vocês não vão colocar a peça por inteiro, é só usar como rascunho e depois passar para o gabarito oficial, para a folha oficial que vocês vão receber na prova. E aí tem as folhas de rascunho, pelo menos 5 páginas para o rascunho, para vocês fazerem a peça, as partes, os elementos essenciais e depois passar para o gabarito, que também terá 5 folhas. Também terão as questões dissertativas, cada uma delas com 2 questões, A e B, cada uma com a sua respectiva pontuação, e atrás de cada questão, um rascunho. Questão 1, questão 2, com as suas perguntas, atrás também o rascunho, questão 3, com as perguntas, e atrás também o rascunho, e questão 4, da mesma forma, com perguntas A e B, e atrás um rascunho. E assim finaliza a nossa prova de segunda fase, a estrutura dela. Mas o que mais nos interessa aqui hoje, pessoal, é a leitura da nossa questão de segunda fase. O que será que caiu aí nesse 27º exame de ordem que eu vou ampliar aqui para vocês, para a gente ler em conjunto como é que a prova perguntou esta questão. Vamos lá. Lá embaixo nós temos aqui a questão e nós vamos analisar qual que é a peça cabível aí para essa demanda. Leiam comigo, eu sei que a minha imagem está tapando aqui uma parte da questão. Quando eu for ler com vocês, eu vou baixando aqui. Vamos lá. Começando aqui pelos primeiros parágrafos, o que a peça prático-profissional, o que eles estão pedindo aí para nós nessa parte da peça prática profissional. Vamos ler com calma e entender juntos. Vamos lá. A questão diz o seguinte: o Estado X, por ter sofrido perdas de arrecadação com a alteração promovida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015,
no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição Federal de 88, instituiu, por lei ordinária, taxa de vendas interestaduais, com incidência sobre operações de venda destinada a outros estados. Então, foi criado, o Estado criou uma nova lei, por meio dessa lei, ele criou uma taxa de vendas interestaduais. A alteração promovida pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Instituiu, por lei ordinária, essa taxa de vendas interestaduais. A taxa tem como base de cálculo o preço de venda das mercadorias destinadas a outros estados e como contribuintes os comerciantes que realizam estas vendas, as quais incumbe o recolhimento do tributo no momento da saída das mercadorias de seu estabelecimento. Ao reputar inconstitucional a referida taxa, a sociedade empresária XYZ deixou de efetuar seu recolhimento, vindo a sofrer autuação pelo fisco estadual. Então, aqui nós temos um cliente que está dizendo que está inconformado com essa taxa e não vai pagar. E aí, ele foi autuado pelo fisco. A questão continua dizendo o seguinte, vamos lá. Não tendo a sociedade empresária logrado êxito no processo administrativo, o débito foi inscrito em dívida ativa e a execução foi distribuída na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Devidamente citada e após nomeado de bens pela executada, formalizou-se a penhora do valor suficiente à garantia da execução. Então, formalizou-se a penhora no valor suficiente à garantia da execução. Guarda esse dado. Após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade empresária XYZ procura você, que está me ouvindo, para, na qualidade de advogado ou advogada, promover sua defesa na referida execução fiscal. Defesa na execução fiscal. E obstar à indevida exclusão dos bens penhorados. Na qualidade de advogado ou advogada da sociedade empresária X, redija a medida judicial mais adequada à necessidade de sua cliente, no caso a sociedade empresária XYZ, com o objetivo de afastar a cobrança indevida. Pessoal, nós temos aqui dados interessantes para a nossa questão. A questão disse para nós algumas informações muito importantes. Eu estou tentando aqui ver se eu consigo mostrar para vocês. Como vocês, é o mais importante do que eu aparecer, vocês verem a questão comigo. Então, nós temos aqui uma situação inusitada. Nós temos um estado que está cobrando uma taxa nova, taxa de vendas interestaduais. E ele diz que ele tem esse direito, porque ele instituiu por meio de lei ordinária esse novo tributo que está previsto, que foi previsto como um novo tributo a ser cobrado dos contribuintes no seu estado. Sobre o quê? Sobre a venda destinada a outros estados. Então, o Estado X inventou que tem esse direito de cobrar um novo tributo, chamado taxa de vendas interestaduais. É como se fosse um novo ICMS, mas com o nome taxa. Meio esquisito, né? Ok. Aí essa taxa começou a ser cobrada e tendo como referência a saída das mercadorias do estabelecimento comercial. Então, a base de cálculo dessa taxa será o preço da venda das mercadorias destinadas a outros estados. E o momento em que ela incide é da saída dessas mercadorias do estabelecimento, critério temporal da regra matriz dessa taxa. Entretanto, a nossa cliente, a sociedade empresária XYZ, ficou inconformada. Ela disse assim, pera lá, está sendo cobrado de mim um tributo que é inconstitucional. O Estado não tem prerrogativa para criar um novo tributo. Que a gente lembra que a gente já estudou sobre isso, o único ente político competente para criar novos tributos é a União, por meio da competência residual. Mas isso é uma competência da União, não dos estados. Mas aí ela mesmo assim está sofrendo a incidência desse novo tributo, dessa taxa de vendas de produtos para outros estados, taxa de vendas interestaduais.
A nossa cliente ficou inconformada, a sociedade empresária XYZ. E aí ela disse, quer saber? Eu não vou pagar. Eu vou ficar quieto na minha, vou cuidar da minha vida, está tudo certo. O Estado X ficou inconformado e disse, pera lá, tá tudo errado. Eu quero cobrar de você essa taxa. Você não me pagou, agora você vai ser executada. Aí ela vai na esfera administrativa e não logrou êxito. Então, a nossa cliente, antes de vir até nós, advogados, ela foi na esfera administrativa que não precisa de advogado. E ela propôs uma demanda, até impugnando o lançamento dessa taxa, mas não logrou êxito. E aí o que aconteceu? Foi para a via judicial e chegou na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, X, e já foi proposta execução fiscal, como diz a nossa questão. Inclusive, já foi até decretado a penhora de bens que são suficientes para a garantia da execução. Opa, penhora de bens suficientes para a garantia da execução. Já temos elementos aqui importantes. E aí, após 10 dias da intimação da penhora, a sociedade procura você, na qualidade de advogado, para promover sua defesa na referida execução fiscal. Opa, vem cá. Defesa na execução fiscal, nós só conhecemos duas. Quais são? Embargos à execução fiscal e exceção de pré-executividade. Só que tem uma diferença das duas. Para propor os embargos à execução fiscal, eu preciso ter um valor garantido em juízo. Já a exceção de pré-executividade, não há a necessidade de haver valor depositado em conta bancária judicial, em conta bancária do governo. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um contribuinte que já foi penhorado e os seus bens já foram garantidos na execução. Então, ele já tem uma garantia de um valor por meio da penhora. Já tem um valor de garantia que já foi penhorado pelo Estado. E ele quer se defender dessa execução. Qual que é o meio cabível? Inclusive, ele até disse após 10 dias da intimação da penhora. Lembra que os embargos à execução fiscal têm prazo de até 30 dias? Desde a intimação da penhora? Então, se só passou 10 dias, ainda está no prazo, correto? Segundo a Lei 6.830 de 80. Legal. Então, se está no prazo, já há valor depositado garantido, e também ele quer propor um meio de defesa da referida execução, aí o que ele quer nessa defesa? Afastar a cobrança indevida, mas ele quer afastar já na fase da execução fiscal. Então, nós não estamos aqui falando de ação anulatória de débito fiscal. Até porque o processo já foi iniciado na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, X. Então, diante desse cenário, o que eu vou propor aqui para defender o meu cliente? Resposta: embargos à execução fiscal. Essa é a demanda cabível, porque é o meio de defesa da execução, que é o que ele pediu, já foi garantido um valor em juízo, e também a empresa já nomeou você como advogado, para defender o seu interesse, no prazo de 10 dias, sendo que os embargos, o prazo máximo é 30. Então, ainda está no prazo, a partir da intimação da penhora de bens. Então, o único meio cabível são os embargos à execução fiscal. Então, hoje nós vamos analisar os embargos segundo o gabarito oficial. O gabarito oficial desse exame, pessoal, que eu coloquei aqui, ele traz aqui o enunciado, aqui embaixo desse 27º exame. Ele comenta o enunciado que nós lemos da nossa empresa, né, da nossa cliente, Sociedade Empresária XYZ, e olha qual é a resposta: embargos à execução fiscal. Mas como que será a fundamentação desses embargos? Primeiro, como é que é a estrutura dos embargos à execução fiscal? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um modelo de formatação de embargos que pode se encaixar a essa questão que nós estamos analisando. Primeiro, como é que é a formatação dos embargos à execução? É basicamente parecida com a exceção de pré-executividade, mas tem algumas diferenças que nós vamos ver aqui. Perfeito. Ampliando aqui, eu vou mostrar para vocês de maneira panorâmica como é que se dá a estrutura desses embargos, né? É como se fosse, inclusive, uma petição inicial. A petição inicial, ela tem aquela formatação básica do artigo 319 do CPC. Embora, pessoal, os embargos à execução não são uma ação judicial qualquer.
Eles são meio de defesa na execução fiscal. É que a formatação dele é como se fosse de uma petição inicial, mas é, na verdade, o meio de defesa judicial na fase de execução, segundo a Lei 6.830 de 80. Então, a formatação desses embargos que nós vamos ver é o seguinte. Primeiro, começa lá em cima, com o endereçamento. Abaixo, posso colocar o número do processo, porque como o processo já começou na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, eu coloco processo de execução distribuído sobre o número espaço. Coloco aqui no meio, tá? Já aviso, pessoal, que esse endereçamento que eu coloquei aqui é de um outro caso que eu resolvi, tá? Eu só aproveitei desse modelo de embargos para usar no caso que nós estamos analisando. O endereçamento aqui em cima não é o mesmo da questão que estamos analisando, tá? Vocês vão ver que eu coloquei vara das execuções fiscais do Estado X. Na verdade, é a 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, como está lá na questão. É que eu peguei esse caso aqui de um outro caso que caiu em segunda fase. Já caiu mais de 2 vezes embargos de execução fiscal em questões de segunda fase em tributário. Mas o modelo é esse mesmo. O modelo é exatamente isso. Eu começo com o endereçamento, abaixo coloco o número do processo, claro, não invento dados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é para colocar números, não é para inventar dados. É só colocar assim, processo de execução distribuído sobre o número espaço. Embaixo, o que eu coloco? A qualificação das partes. É como uma petição comum. Primeiro, eu começo com o autor, por meio de seu advogado, vai propor o quê? Embargos à execução fiscal em face da Fazenda Pública do Estado X. Sempre a parte contrária é o Estado. Nós estamos defendendo o nosso cliente, contribuinte. Aí eu vou propor os embargos em face da Fazenda Pública do Estado X. E aí eu qualifico o Estado embaixo. E aí termino com pelos motivos e direitos abaixo elencados. Aí eu termino a qualificação. Esse parágrafo que nós vamos entender como é que é novamente. Embaixo dele eu coloco a parte dos fatos. O que ocorreu no meu caso. Qual é o caso que nós temos aqui? É a parte dos fatos. Me dê os fatos que eu lhe darei o direito. Tem até esse ditado do direito romano, esse princípio do direito romano. Me dê os fatos que eu lhe darei o direito. O que aconteceu? Coloco no tópico dos fatos. Logo após, eu coloco a parte do mérito, a parte do direito. Qual é o direito do meu cliente enquanto contribuinte? Qual que é o direito do meu cliente com base na legislação, com base na súmula vigente do STF, do STJ, com base na Constituição Federal, com base em que eu vou defender o cliente? Com base em que eu vou defender o meu cliente, no caso sociedade empresária XYZ, que é a nossa cliente, como eu vou defender? Com base em que? Aí a parte do direito. Embaixo eu coloco a parte dos pedidos. Aí eu coloco assim, diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Aí os pedidos eu vou colocar em letras ou em números. A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, em números romanos, né? Então, eu vou elencar o que eu quero. Depois de falar tanto na minha petição, no caso dos meus embargos, falei dos fatos, falei da parte do direito, qual que é o pedido? Ou melhor, quais são os pedidos que eu tenho na minha demanda? Qual é a questão que eu quero? O que eu quero nos meus embargos? Que seja suspenso os embargos, que seja suspensa a execução fiscal, que seja concedida a medida liminar, tutela de urgência, no caso, que seja citada a parte contrária. O que eu quero nos meus pedidos? Eu vou elencar cada um deles em tópicos. E aí eu finalizo os embargos com aquele... antes de finalizar, eu coloco embaixo dos pedidos valor da causa em reais, espaço. Por que eu tenho que colocar valor da causa ainda mais em fase de execução fiscal? Porque está tendo um valor que está sendo questionado, não é? Um valor que está sendo exigido já na fase de execução fiscal. Já foi inscrito em dívida ativa, um tributo já está sendo cobrado, então o valor da causa é o valor do tributo que está sendo executado. É claro que vocês não vão inventar esse número, a não ser se a questão trouxesse. O valor do tributo a ser cobrado é de R$3.000. Aí tudo bem, mas não é o caso em questão. A questão não trouxe nenhum elemento disso. Aí eu só coloco embaixo, valor da causa em RS, reais, espaço. Nada mais. Não colocar pontinhos, eu só coloquei aqui para ficar ilustrado. Mas só colocar assim, valor da causa em reais, espaço.
Só isso. E aí eu fecho os embargos da mesma forma que uma petição inicial. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. Aí eu fecho os embargos e está finalizada a peça. Perfeito? Vamos entender cada um dos elementos. Lá em cima, o endereçamento. O que a nossa questão trouxe para nós? Que o processo já se iniciou, não foi? Toda petição, inclusive os embargos, começa com o endereçamento. O endereçamento eu vou colocar com a saudação ao juiz de primeiro grau. O que nos disse a questão aqui? A questão, ela nos disse o seguinte, tá lá, que o processo já se iniciou aonde? Na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, X. Aqui, pessoal, eu não coloquei isso, porque como eu falei, eu peguei esse modelo aqui da internet, peguei esse modelo de algo que eu já tinha feito antes, e não sei se eu já publiquei na internet aqui no YouTube, mas é um modelo que eu produzi e reformatei ele, mas de um caso outro, não esse caso que nós estamos analisando. Eu reformatei a parte da saudação, né, na parte do endereçamento, onde eu direciono a um juiz específico. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei um dado errado, mas como é que a gente pode colocar aqui? Se ele já falou para nós, 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, como é que eu coloco aqui na formatação da minha peça? Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da espaço, vara ou 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Esse modelo aqui, pessoal, eu peguei de uma outra questão, por isso que ficou diferente. Agora, vocês, se não tivessem o dado aqui em questão, geralmente tem, mas se não tivesse esse dado, 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, vocês poderiam colocar Vara de Execuções Fiscais do Estado X. Também é válido assim, porque já está sendo proposta a execução fiscal. Aí você coloca isso. Ou simplesmente vara civil, porque há regiões do país em que não possuem varas da Fazenda Pública. E aí por isso que você coloca apenas vara civil. Mas como a questão já trouxe esse elemento para nós, aí ficaria 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Então, repetindo, como é que eu colocaria o meu endereçamento? Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da espaço, sem inventar dados, ele colocou, né, a 4ª Vara, desculpa. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Aí eu coloco esse meu endereçamento. A formatação basicamente é essa, para toda petição inicial. Como é um tributo estadual, então é juiz de direito, tá, pessoal? Não é juiz federal. Se fosse um imposto federal, aí seria excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da espaço, Vara Federal da Comarca do Estado X, por exemplo. Mas não é o caso, é vara estadual, é âmbito estadual. Então eu coloco excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 4ª Vara de Execuções, 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Tudo bem? Pessoal, não inventem dados, por isso que eu coloquei um espaço aqui, porque na outra questão que eu resolvi, montei esse modelo de embargos, numa outra questão que caiu embargos em segunda fase, eu peguei essa formatação que é compatível de maneira geral, porque naquela questão que eu analisei e fiz esses embargos, não tinha dito qual que era a vara onde estava o processo de execução. Então, como não tinha esse dado, eu coloquei essas informações gerais que está correto. Aí, por isso que ficou, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da espaço, Vara de Execuções Fiscais do Estado X. Agora, como a questão já falou para nós o dado, está aqui na questão explícito, então nós temos que usar o dado que a questão trouxe. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Perfeito? Termina o endereçamento. Embaixo, dando umas 3 ou 4 linhas, eu coloco processo de execução distribuído sobre o número, espaço. Perfeito? Então, abaixo do endereçamento, eu coloco processo de execução distribuído sobre o número, espaço. Logo abaixo, o endereçamento. Mais abaixo, o que eu coloco? No caso, a qualificação das partes. Como eu peguei uma questão parecida, não era sociedade empresária. A questão apenas falava empresa XYZ. Mas a questão aqui, ela fala sociedade
empresária XYZ. É a nossa cliente aqui, como a questão trouxe. Sociedade Empresária XYZ. Aí vocês vão colocar assim. Primeiro com o autor. Sociedade Empresária XYZ. Aí começa. Pessoa jurídica de direito privado, para deixar claro que é uma empresa privada, devidamente inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda, né? Sobre o número espaço, não inventa dado, endereço eletrônico, ou seja, o e-mail da empresa, com sede na rua tal, cidade tal, estado tal, CEP tal, cidade, repetir cidade aqui, desculpa, CEP, estado, então eu coloco o endereçamento da onde está o meu cliente, qual que é a sede da empresa. Empresa, pessoa jurídica de direito privado. Então a primeira parte, qualifico o autor, o nosso cliente, que é o embargante, ele que está propondo o embargo. Esse meu cliente, Sociedade Empresária XYZ, fazendo aqui uma adaptação do caso que nós vimos para essa peça, porque como eu falei, essa peça eu produzi de um modelo anterior, de uma outra questão que caiu em segunda fase. Aí qualificou a parte autora, vem por meio de seu advogado, em que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB número tal, com o escritório na rua tal, bairro tal, estado tal, onde receberá as devidas intimações. Então, logo após o cliente, eu tenho que classificar o advogado ou advogada, no caso nós. É claro que vocês não vão colocar o nome de vocês, tá? Eu vou colocar professor Lucas XYZ tal, RG tal, CPF tal, endereço tal. Não, eu não tenho que colocar, pessoal, dados. Rua 25 de março. Eu vou colocar escritório na Avenida Faria Lima. Estou inventando aqui. Não tem que colocar dados. Apenas colocar assim, de maneira objetiva. Vem por meio de seu advogado, em que esta subscreve, devidamente inscrito nos quadros da OAB, espaço, com o escritório na rua, espaço, bairro, espaço, estado, espaço. Apenas coloco os endereçamentos. Onde receberá as devidas intimações do processo. Ok. Feita a qualificação, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, como nós vimos em questão, com fundamento nos artigos 16 da Lei de Execuções Fiscais, onde está o fundamento dos embargos, Lei 6.830 de 80, e artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, opor o quê? Embargos à execução fiscal. Então aqui, pessoal, aqui embaixo, eu já coloco o que eu quero. É aqui que você vai colocar o nome da sua peça. Se você coloca o nome errado da peça, você vai perder a peça inteira, e aí você vai jogar os 5 pontos na lata do lixo, e você não vai passar na segunda fase, se você errar o nome da peça. Errou o nome da peça, pessoal, por mais que você faça uma peça perfeita, ela vai ser anulada. Não pode errar o nome da peça. É embargos à execução fiscal. Então, vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 16 da LEF e artigo 319 do CPC 2015, opor embargos à execução fiscal. Ok. Vou propor embargos. Para quem? Contra quem? Em face do Estado X, ou em face da Fazenda Pública do Estado X. Fica mais completo. Pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ tal, sediado em, ou seja, sede, rua, cidade, onde fica a sede do Estado, está já devidamente qualificada, através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. Então, em face de quem que eu estou propondo os embargos? Do embargado, no caso, o Estado X. O embargante é quem propõe, nosso cliente. O embargado é quem sofre os embargos, no caso, o Estado X. Né? Quem está propondo os embargos? Sociedade Empresária XYZ, nosso cliente. Quem está sofrendo os embargos? Estado X, Fazenda Pública do Estado X, pessoa jurídica de direito público interno, com o CNPJ número tal, sediado em, já devidamente qualificado através de seu procurador, pelos motivos e direitos abaixo elencados. E aí eu finalizo a parte da qualificação. Então,
Então a qualificação primeiro começa com a parte autora, depois você coloca o advogado, onde receberá as devidas intimações, e aí vem com a fundamentação jurídica propor o quê? Embargos em face de quem? Do Estado X. No caso da Fazenda Pública do Estado X, e aí eu termino a qualificação das partes. Perfeito, pessoal? Essa é a qualificação de todas as partes. Já depois eu coloco a parte dos fatos. O que são os fatos? O que ocorreu. Eu não vou inventar dados aqui. Eu vou ler a questão que nós lemos e vou passar nesse tópico de maneira resumida. Então, como eu coloquei aqui se deverá descrever o que ocorreu, conforme o enunciado da questão, de maneira resumida e clara, sem inventar dados. Então, não inventem dados, não criem imaginações, não criem nomes fictícios, não criem número de RG, de CPF, de endereço, o local do endereço, o número da rua. Gente, não. Coloque o que ocorreu, de maneira resumida, em 2 parágrafos, o que aconteceu. Para justamente sobrar espaço para as outras partes. A parte do direito, que é a maior, e a parte do pedido. Tá? Então, os fatos, basicamente, o que aconteceu, resume, coloca aqui nesse primeiro tópico. Abaixo das partes dos fatos vem a parte do direito, a fundamentação do meu pedido. A fundamentação do meu direito, a fundamentação do meu cliente, que justamente, claro, vai dar pretexto ao meu pedido. A parte do mérito, do direito, qual que é o fundamento do meu cliente? Aqui se apresenta todos os fundamentos da demanda a fim de proteger o contribuinte em face da execução fiscal proposta pela Fazenda Pública em questão, no caso do Estado X. Alguns fundamentos, em geral, podem ser apresentados. Dentre eles, claro que quanto mais fundamentos vocês colocarem na questão, melhor, mas dentre eles vocês podem pedir no fundamento dos embargos, por exemplo, o que está previsto no artigo 919, parágrafo 1º do CPC 2015. Se você não tem esse artigo grifado, grife aí no seu vade-mecum. 919, parágrafo 1º do CPC 2015. Então, por exemplo, eu vou pedir nos meus embargos a concessão do efeito suspensivo em sede de embargos para que suspenda a execução fiscal, para que interrompa essa execução. Então, a concessão de efeito suspensivo, conforme 919, parágrafo 1º do CPC 2015. O que eu posso pedir também, se for necessário no meu pedido? A concessão de tutela de urgência. Então, na parte do direito, ou em um tópico separado, como eu recomendo, vocês podem colocar da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC 2015, como comentamos ontem. Aqui eu vou explicar a fumaça do bom direito e o perigo na demora, ou seja, eu peço para que o juiz, em sede de urgência, conceda o meu pedido a fim de, por exemplo, suspender a execução, de proteger o patrimônio do meu contribuinte, que só tem aquele patrimônio para sobreviver, por algum motivo urgente e relevante no direito. E por esse motivo urgente e relevante, eu vou justificar no tópico da tutela de urgência. Ou eu posso colocar junto com essa parte do direito. Aí a concessão de tutela de urgência vai depender antes da sua fundamentação, conforme o artigo 300 do CPC 2015, comprovando a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, e o perigo na demora, periculum in mora. Tudo bem? Também eu posso colocar como fundamentação, por exemplo, no caso, se for um imposto estadual, não é o caso aqui em questão, ele não falou qual imposto em questão, era na verdade uma taxa, né? Taxa de mercadorias, né? Taxa de mercadorias, de circulação de mercadorias interestaduais. Mas vamos supor que estivesse falando de um imposto estadual mesmo, como o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí eu tenho que trazer a legislação específica do tributo em que se está questionando. Inclusive, como a questão trouxe sobre taxas de mercadorias interestaduais, você pode até fazer um comparativo com a lei do ICMS, que é a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96. É uma lei geral que estabelece as regras do ICMS. Aí eu posso dizer, na minha fundamentação, que o Estado criou um tributo que está confrontando com a competência do ICMS, que mesmo sendo de competência estadual também, o ICMS tem a base de cálculo a circulação de mercadoria. Não pode haver bitributação. Não pode haver um tributo com a mesma base de cálculo de um imposto já instituído. Então, se houver essa coincidência de base de cálculo, o que ocorre? Bitributação, o que é vedado pelo sistema constitucional. Aí eu justifico na parte do direito. Por quê?
que aquela taxa que está sendo cobrada pelo Estado sobre a circulação de mercadorias interestaduais é inconstitucional, inclusive com base na Lei Candir, na lei do ICMS, que é a Lei Complementar 87 de 96. Por quê? Porque essa taxa está subtraindo a base de cálculo do ICMS que já é instituído. Aí eu vou justificar na parte do direito. Vocês entenderam, pessoal? A parte do mérito do direito eu vou apresentar as fundamentações do meu pedido. Eu vou apresentar com base em que? Na legislação, nas súmulas. Um exemplo de uma súmula em sede de execução fiscal, a súmula 430 do STJ. Aqui eu vou justamente explicar por que o sócio, por exemplo, e a empresa têm bens separados uns dos outros, por que os bens dos sócios não podem responder em conjunto com os bens da empresa. Não é o caso aqui da questão específica, mas se trouxesse esse exemplo de execução fiscal, os bens do sócio estão sendo executados e penhorados junto com os bens da empresa. E não pode, conforme diz a súmula 430 do STJ. Aí, com base nessa súmula, você vai fundamentar também. A fundamentação não é só texto de lei, é também súmulas, inclusive súmulas vinculantes do STF. E com base nisso, você vai fundamentar a parte do direito, que é o que vai dar materialidade, que é o que vai dar sustentação ao seu pedido, à sua defesa, no caso dos embargos. Depois de feito a parte do direito, do mérito da questão, apresentando os fundamentos do meu meio de defesa, com base no CPC, no CTN, nas leis específicas, eu coloco a parte do pedido ou dos pedidos, né? O que eu quero nos meus embargos. Eu falei tanto até agora, comecei a falar tanta coisa, falei, não parei de falar. Falei muito sobre a parte do direito. Falei com base na jurisprudência, no CPC, no STF, com base nos entendimentos do STF em súmulas vinculantes, com base no Código de Processo Civil, no CTN, falei um monte. Tá, o que eu quero então? Aí eu coloco na parte do direito. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Parte do direito eu tenho que colocar em tópicos. Primeiro deles, por exemplo, a concessão de efeito suspensivo dos embargos, conforme o artigo 919, parágrafo 1º do CPC 2015. Também poderia pedir a emissão de uma sentença definitiva de mérito favorável aos embargos, conforme o artigo 487, inciso 1 do CPC 2015. A extinção da execução fiscal, que a sentença reconheça a extinção da execução fiscal diante da não ocorrência de um fato gerador específico. Posso pedir também a intimação, e devo pedir a intimação da parte contrária da Fazenda Pública do Estado X, como embargada no processo, para apresentar a sua defesa conforme disposição de lei. Eu quero citar a parte contrária para que ela apresente os seus meios de defesa, as suas defesas, né, suas contrarrazões, para que apresente o seu meio de defesa nesta etapa da execução fiscal. Depois da parte da intimação da Fazenda do Estado, eu posso pedir a suspensão da penhora de bens, porque como existe a penhora de bens, que é o que garante a execução fiscal, já inclusive a questão trouxe para nós a penhora de bens, eu posso pedir inclusive a suspensão dessa penhora, e se houvesse no caso um sócio administrador, não é o caso em questão que nós estamos vendo, mas se tivesse um sócio administrador que estivesse respondendo em conjunto com a empresa com seus bens particulares, então os bens do sócio administrador estão sendo executados em conjunto com os bens da empresa. Se há uma penhora geral desses dois bens, então para defender o sócio eu posso alegar a súmula 430 do STJ para afastar aquela cobrança indevida. Perfeito? E também a condenação da Fazenda Pública do Estado X. Então, eu vou pedir para que o Estado, a Fazenda Pública do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado X, né, os procuradores da Fazenda do Estado, sejam condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Isso é importante dizer, pessoal. A parte que perde o processo é ela que vai arcar com as custas do processo, conforme os artigos 82, parágrafo 2º e 85, ambos do Código de Processo Civil de 2015. Então, a condenação por custas processuais e honorários advocatícios é fundamental para que o nosso cliente não arque com as custas do processo. Perfeito? E embaixo eu coloco, no caso, o quê? Eu posso colocar também a dispensa de audiência de conciliação. Mas por que eu falo isso, professor?
Justamente, pessoal, porque no processo tributário não existe audiência de conciliação ou mediação, porque envolve matéria que não cabe autocomposição. Matéria de direito tributário é matéria de direito público, não pode ser objeto de negociação em âmbito privado. E aí, por isso que eu coloco, mesmo que não seja possível audiência de conciliação, eu coloco aqui como um requisito que pode dar até uma pontuação a mais à minha peça. Eu coloco assim, como um outro tópico nos pedidos. A parte autora informa que não possui interesse de participação de audiência de conciliação ou mediação, previsto no artigo 319, inciso 7º do CPC 2015, uma vez que a matéria em questão envolve um direito público e indisponível, não podendo ser objeto de autocomposição. Eu justifico por que eu não quero participar dessa audiência de conciliação, mas eu explico que é um requisito previsto em lei. A participação de audiência de conciliação ou mediação já é prevista no CPC, mas eu falo que nesse caso específico não pode haver essa audiência porque envolve direito público indisponível. Tudo bem? Conforme a determinação de lei. Ok? Então eu coloco a parte dos pedidos em letras A, B, C, D, E, F, e aí embaixo eu coloco o valor da causa RS em espaço tantos reais. Simplesmente assim, por extenso, sem inventar dados. Apenas para dizer que o processo tem o valor de uma causa, porque está sendo questionado um crédito tributário que está sendo executado. Então, o valor desse processo vai ser o valor desse tributo que está sendo executado. Aí, por isso que eu coloco o valor da causa em reais, espaço. Como a questão não nos trouxe esse dado de quanto seria esse tributo, apenas eu deixo o espaço em branco. Valor da causa em reais. E aí eu termino da seguinte forma, como uma petição. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Perfeito? Só que assim, esse pede-se deferimento eu recomendo que fique aqui embaixo, tá? Para justamente sobrar espaço. Coloco então no final, termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Sem inventar dados, pessoal. O local que estou fazendo a prova é em São Paulo. Eu vou colocar São Paulo, dia 19 de maio de 2024. Pessoal, não inventem dados. Apenas coloquem isso. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Perfeito? E aí eu finalizo a minha peça processual. Muito bem. Feito todas essas considerações, pessoal, eu gostaria de novamente comentar o panorama da nossa peça. Então, tudo, como toda petição inicial, como formatação de uma petição inicial, embora os embargos à execução são meio de defesa na execução, tudo começa lá do início com o endereçamento da parte. Com o endereçamento do juiz. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, X, que foi o dado que a questão nos trouxe, que o processo já estava na 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado, X. Então, eu vou propor para lá o meu pedido. Faço o endereçamento. Embaixo, coloco processo de execução distribuído sobre o número, espaço. O processo já está em andamento. Embaixo, coloco a qualificação das partes. Primeiro, o autor, sociedade empresária XYZ, vem por meio de seu advogado, com base na legislação, propor o quê? Embargos à execução fiscal contra quem? Em face de quem? Do embargado, que é a Fazenda Pública do Estado X, que é a parte contrária. Então, a nossa cliente, sociedade empresária X, vai propor os embargos à execução fiscal em face de quem? Em face da parte contrária, em face da Fazenda Pública do Estado X, que vai ser citada por meio de seu procurador-geral. Embaixo, coloco a parte dos fatos, o que ocorreu no meu processo, com base na questão que a gente analisou, sem inventar dados. Leia a questão e resuma, e aí coloque na sua peça. Primeira parte dos fatos. Logo após vem a parte do direito, a parte do mérito. Qual que é o fundamento do meu pedido? Com base no CPC, com base no CTN, com base em uma lei específica, como a Lei Candira, Lei Complementar 87 de 96, com base em uma outra lei específica, com base no CPC 2015, a concessão de tutela de urgência, posso colocar, inclusive, como tópico, antes da parte do mérito, da parte do direito, posso colocar da tutela de urgência se houver necessidade. Aí, com base no artigo do CPC 2015, eu vou justificar o meu pedido de urgência conforme a conveniência e oportunidade, conforme a determinação de lei, apresentando a fumaça do bom direito e o perigo na demora.
Tudo bem? Então eu tenho que apresentar por que eu tenho direito sobre aquilo de maneira urgente, por que o meu pedido precisa ser atendido pelo juiz de maneira urgente, de maneira prévia na execução. Aí eu apresento a tutela de urgência. Depois da tutela de urgência e da parte do direito, vem a parte do pedido, o que eu quero. Aí eu falo, diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. O que eu quero no meu processo? Elenco em A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso querer muitas coisas. Por exemplo, a concessão da parte contrária para que apresente a sua defesa no prazo estabelecido em lei, para que seja suspensa a execução fiscal, para que os bens penhorados sejam devolvidos ao contribuinte. Você pode pedir também que, como foi feito aqui, que há dispensa de audiência de conciliação, mesmo prevista no CPC, eu faço pedido de afastamento dessa audiência de conciliação, porque envolve matéria de direito público indisponível. Então, não tem interesse de participar de audiência de conciliação. O que eu proponho? Um pedido de afastamento da audiência de conciliação, porque envolve matéria de direito público indisponível. E que, não esqueçam disso, que a parte contrária, a Fazenda Pública, seja condenada em sucumbências, em honorários de sucumbências e custas processuais e honorários advocatícios, conforme artigo 82, parágrafo 2º e 85 do CPC 2015. Então, artigos 82 e 85, com base nesses dois artigos, eu vou propor que a Fazenda Pública seja condenada por pagamento das custas do processo. Perfeito? E aí eu finalizo a minha petição, no caso os embargos. Valor da causa em reais, espaço sem inventar dados, e aí no final eu coloco termos em que pede-se deferimento, local e data advogado OAB. Perfeito? Essa é a formatação de um embargo. Lá do início, endereçamento, número do processo, qualificação das partes, parte do direito, parte do pedido com tutela de urgência, se precisar, parte do direito com tutela de urgência, abaixo a parte do pedido ou dos pedidos, o que eu quero, elencado em letras ou em números, e no final, valor da causa, termos em que pede-se deferimento, local e data advogado OAB. E aí eu finalizo os embargos à execução fiscal. Perfeito? É exatamente como a formatação de uma petição inicial. Muito bem. Feito essa análise dessa peça, no caso dos embargos, eu gostaria, pessoal, de ver com vocês pelo menos um pouco do gabarito da questão. Dessa questão que nós acabamos de ver, que envolve a nossa cliente Sociedade Empresária XYZ. Aqui no gabarito da questão, ela até fala alguns apontamentos interessantes. Eu vou ler aqui para vocês, de maneira geral, para vocês entenderem como que a gente poderia aproveitar esse modelo de embargos que eu coloquei aqui para a nossa peça em questão. Olha como o gabarito da FGV respondeu. Vou ler com vocês. Diz o seguinte: o examinando deverá elaborar os embargos à execução fiscal. Eu vou tirar aqui a minha imagem para ficar mais fácil a leitura. Vamos lá. O examinando deverá elaborar embargos à execução, uma vez que se pretende a extinção dos créditos tributários perseguidos por meio da execução fiscal e obstar à indevida exclusão dos bens penhorados. Não serão admitidas a ação anulatória e a exceção de pré-executividade, tendo em vista que os embargos à execução fiscal previstos na legislação específica constituem a medida judicial mais adequada para promover a defesa na execução fiscal, já que promoveu-se a garantia do juízo e há prazo hábil para sua interposição. Prazo mínimo é de 30 dias. Prazo máximo, é de 30 dias, sendo que no caso em questão estava apenas 10 dias a partir da intimação da penhora. Então está no prazo hábil. Os embargos à execução deverão ser endereçados à 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X. Vem a parte do endereçamento. O embargante é a Sociedade Empresária XYZ e o embargado é o Estado X, ou vocês podem colocar como Fazenda Pública do Estado X. O examinando deverá indicar a tempestividade mediante a interposição do prazo de 30 dias, que é o prazo dos embargos, como eu falei, contados da intimação da penhora, nos termos do artigo 16, inciso 3 do CPC, da Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais.
O examinando deverá requerer a concessão de efeito suspensivo, como eu falei, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, justificando a probabilidade do direito pela inconstitucionalidade flagrante da exação e o perigo de dano, ou seja, o periculum in mora, o perigo de dano pela possibilidade de grave lesão ao seu patrimônio, estando garantida a execução, penhora. Do mérito, então, a parte do pedido, então quando coloca no gabarito a parte do mérito, como eu falei para vocês, é a parte do pedido, o fundamento, que dá base à minha petição, o que dá sustentação, as balizas fundamentais da minha petição, o que dá mérito, direito, concretude ao meu pedido, aos pedidos que farei depois, no caso. O que comprova que o meu cliente tem direito a não pagar aquele tributo, aquela taxa que a gente viu de contribuições estaduais, aquela taxa de distribuição de mercadorias estaduais, interestaduais, entre estados. Do mérito, o examinando deverá abordar os seguintes pontos. Primeiro, a taxa em apreço possui base de cálculo própria de imposto, qual seja o preço da venda de mercadorias, que é a mesma base de cálculo do ICMS, já alcançados pelo ICMS com ofensa ao artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal e ao artigo 77, parágrafo único do CTN. E uma coisa que é interessante, pessoal, mesmo que o Estado tenha competência para legislar sobre ICMS, ele não pode criar um novo tributo de sua competência que tenha a mesma base de cálculo do ICMS. Por quê? Porque o único que pode criar novos tributos é a União. Essa competência residual é exclusiva da União. Não cabe a estados, nem municípios e nem ao Distrito Federal. Só a União pode criar novos tributos, dentre eles taxas, tá? Então, por isso, com base na legislação e no próprio ICMS, que é instituído pela Constituição e pelo CTN, artigo 77, parágrafo único, não pode ter a mesma base de cálculo e por isso que o Estado agiu de maneira errada. No caso, nem é possível, e aí continua a questão, no caso, nem é possível invocar em favor da taxa a súmula vinculante 29, pois a hipótese aventada na questão é de integral identidade entre as duas bases de cálculo. A taxa de vendas interestaduais é um outro tópico que vocês podem falar. A taxa de vendas interestaduais não constitui contrapartida ao exercício do poder de polícia ou ao serviço público específico e divisível, prestando-se exclusivamente a aumentar a arrecadação fiscal, desrespeitando assim as normas previstas, pelo artigo 145, inciso 2 da Constituição e o artigo 77 caput do CTN. Inclusive, pessoal, o artigo 77 caput fala de uma das hipóteses de taxa, que é a taxa pelo serviço público específico e divisível. E essa taxa que foi criada na questão, que é a taxa de serviços interestaduais, ela não tem essa característica, de circulação de mercadorias interestaduais, ela desrespeita o artigo 77 caput do CTN. Aí continua a questão dizendo o seguinte: a taxa compromete a livre circulação de mercadorias, a onerar as operações de venda interestadual e estabelecer tratamento diferenciado em razão do destino do bem. Artigo 150, inciso 5 e 152, ambos da Constituição Federal. Inclusive, isso tem um caráter que é o caráter confiscatório. A taxa e qualquer outro tributo não pode ser cobrado a fim de confiscar, de inviabilizar a circulação de mercadorias ou de dificultar o exercício de um direito. Então, o tributo não pode ter efeito confiscatório. A própria Constituição e o STF já entendem isso, que nenhum tributo pode ser cobrado além do que é estabelecido como limite pela lei e pela Constituição, para justamente evitar a confiscação excessiva de bens do particular, tudo bem? Então, para evitar a violação de seus bens particulares, não pode haver esse efeito de confiscação. E aí vocês podem trazer isso como fundamentação. No fim, vocês vão colocar a parte dos pedidos. E o que eu posso pedir nos meus embargos? O examinando deverá requerer que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, nos termos do artigo 919, parágrafo 1º do CPC vigente, como nós já vimos. 2. Que seja feita a intimação do exequente, ou seja, da parte contrária do Estado X,
para querendo apresentar impugnação, seu meio de defesa. Também você vai pedir, né, a procedência do pedido a fim de desconstituir o crédito tributário e extinguir, é importante dizer isso, extinguir a execução fiscal, é o que você quer nos embargos, extinguir a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da exação. E 4, a condenação do exequente em custas e honorários advocatícios. Não esqueçam disso, como já trouxe inclusive no modelo aqui em questão. E também vocês falam que a parte contrária não tem interesse de participar de audiência de conciliação, como nós também vimos. Por fim, há o fechamento da peça. Como nós vimos aqui, lá embaixo, na parte da peça processual, coloco aqui, diante do disposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Aí eu vou elencando cada um dos pontos, e aqui no final, como eu mostrei para vocês, no finalzinho, a condenação da parte contrária para que responda pelas custas do processo e os honorários advocatícios, conforme o artigo 82, parágrafo 2º e 85 do CPC 2015. Além da condenação da Fazenda do Estado para pagar os honorários e as custas do processo, eu vou dispensar a audiência de conciliação prevista no artigo 319.7 do CPC 2015, em virtude de haver matéria de direito indisponível, que não cabe, então, portanto, audiência de conciliação, por não ser objeto de autocomposição. Tributo não é direito privado, tributo é direito público, não pode ser objeto de negociação. Por conta disso, não há possibilidade de conciliação. E aí embaixo, valor da causa em reais, e aí eu termino a peça, como pediu inclusive aqui o gabarito, como foi dito, inclusive, aqui no gabarito, né? Por fim, o fechamento da peça. Aí eu coloco termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB, sem inventar dados. Perfeito, pessoal. Basicamente, esse era o gabarito que eu queria comentar aqui com vocês, desse 27º exame de ordem. E, como eu falei, nós analisamos, então, a nossa questão, essa questão que caiu desse 27º exame de ordem, como nós comentamos aqui. Essa questão prático-profissional vocês conseguem encontrar no site da OAB FGV, é só vocês colocarem aqui no site da OAB, vocês conseguem a prova na íntegra. E aqui tem a parte da peça prático-profissional, como nós analisamos, envolvendo o Estado X em face da sociedade empresária XYZ. Combinado? E a formatação de todos os embargos, pessoal, segue essa, como eu comentei com vocês, pela última vez, lembrando. Então, o endereçamento, endereço ao juízo que foi dito na questão, 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado X, abaixo o número do processo, depois a qualificação das partes, autor e réu. O autor, por meio do seu advogado, vem propor com base no fundamento jurídico o quê? Embargos à execução em face de quem? Da Fazenda Pública do Estado X. Abaixo coloco a parte dos fatos, mais abaixo depois coloco a parte do direito e do mérito, assim como eu também posso acrescentar o tópico da tutela de urgência, com base no artigo 300 do CPC 2015, que há a necessidade da concessão dessa tutela, em virtude de haver a violação dos bens do contribuinte, que pode gerar uma lesão a esse contribuinte, uma lesão material, e por isso que o juiz precisa atender essa tutela de urgência com, o nome já diz, com urgência, com rapidez, com eficiência, com celeridade, com base no artigo 300 do CPC 2015. Embaixo, a parte dos pedidos. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência os seguintes pontos. Elenco cada um deles, como eu comentei, sem esquecer de condenar a parte ré, o Estado, pelos honorários de sucumbência e as custas processuais, e a dispensa da audiência de conciliação. Valor da causa e fecho a peça. Termos em que pede-se deferimento, local e data, advogado OAB. E aí eu finalizo a minha peça prático-profissional, sempre tendo o início, o meio e o fim. Endereçamento, qualificação, parte dos fatos, endereçamento, qualificação, parte dos fatos, parte do direito, da tutela de urgência, do pedido e fecho a peça processual. Perfeito? Muito bem. Ampliando aqui a minha imagem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Esse tutorial que eu mostrei para vocês é um tutorial mais detalhado, mas é importante a gente fazer essa revisão, pessoal, para que na hora da prova fique claro
como que a banca quer que você responda uma peça prático-profissional e todos consigam aí gabaritar a peça, garantindo aí já 5 pontos da prova e depois focar nas questões dissertativas, que já vão garantir mais 5 para totalizar 10 para a nossa prova de segunda fase. Perfeito? Pessoal, a aula ficou bem extensa, mas espero que tenha ajudado. Se precisarem de ajuda, se precisarem de alguma informação, se tiverem dúvidas, me avisem, que eu estou à disposição de vocês para o que for necessário. Obrigado, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.